Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Um dia corrido, um dia movimentado, começou bem cedo, cheguei ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, por volta das 5h30 da manhã, acompanhei o desembarque do novo treinador do Flamengo, o Domenech Torrent, que depois foi para um hotel, antes de ir para o Ninho do Urubu e ser apresentado de maneira oficial pelo clube. Teve a coletiva do novo treinador do Flamengo, teve também do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Então eu vou fazer esse vídeo para trazer um resumo dessas 3 entrevistas que aconteceu no início da tarde desta segunda-feira. A entrevista coletiva do novo treinador do Flamengo começou com o Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim dando boas-vindas ao treinador. E nas boas-vindas do Marcos Braz, sempre com frases muito boas, ele emendou quando foi falado sobre o histórico do Domenech Torrent, porque muita gente acabou criticando, dizendo que o histórico dele seria apenas ex-auxiliar do Pep Guardiola, mas o Marcos Braz, como sempre, inovou na declaração e mandou: a história do Dome é vitoriosa, está acostumado a estourar champanhe nos vestiários, está acostumado a fumar charuto. Ele quis dizer que o Domenech Torrent está acostumado a conquistar títulos nessa passagem dele aí como auxiliar e também como treinador. Bom, agora vamos continuar aqui com a entrevista coletiva do Domenech Torrent. Eu fiz alguns tópicos importantes que eu acabei botando no meu Twitter, que eu vou trazer aqui para vocês também. E quem ainda não me segue no Twitter é o @VeneCasagrande. Bom, ele foi perguntado sobre os jogos do Flamengo, se ele costumava assistir aos jogos do Flamengo. Ele disse: vi os jogos da Libertadores, vi também contra o Liverpool, vi vários jogos no Brasileirão. Sou interessado em assistir grandes clubes, como é o Flamengo. Os últimos que vi do Flamengo foram contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. Ele também foi questionado sobre o estilo de jogo, porque ele está substituindo o Jorge Jesus, que era um treinador que tinha filosofia bastante ofensiva, e ele respondeu: todo mundo sabe que eu tenho uma filosofia similar à do Jorge Jesus. Gosto do jogo ofensivo. Prefiro ganhar de 4-3 a ganhar de 1-0. Sei que para um clube como o Flamengo é importante ganhar, mas para mim não é só ganhar, mas sim como ganhar. Uma declaração muito boa do treinador catalão, que demonstrou esforço em falar português, bola dentro para o treinador, também mostrou muito conhecimento sobre a história do Flamengo. Vamos dar continuidade aqui. O Domenech Torrent voltou a falar sobre Jorge Jesus. Respeito muito o Jorge Jesus porque ganhou tudo pelo Flamengo. Temos o nosso estilo. Vamos mudar pouco a pouco porque temos que respeitar o trabalho e o projeto vencedor dele. É um trabalho muito similar. Somos ofensivos, mas com pequenas diferenças. Aí, quando foi perguntado sobre o porquê de ter escolhido o Flamengo, o porquê de ter aceitado comandar o Flamengo, para mim foi o melhor momento da coletiva do treinador catalão na apresentação oficial dele pelo Flamengo. Acho que ali foi o ápice, é algo que todo torcedor gosta de ouvir de um profissional que está sendo contratado pelo clube. Quando ele foi questionado o motivo de ter topado comandar o Flamengo, ele disse: eu tinha ofertas na Europa e também na América, mas quando me falaram do interesse do Flamengo, eu pedi para parar tudo. Quando o Flamengo te chama, você não pode dizer não. O Flamengo é muito respeitado lá fora. Quando o Flamengo te chama, você não pode dizer não. Ou seja, uma aspa para mim muito interessante, para mim uma aspa muito forte que mostra a vontade do treinador em comandar o Flamengo e também mostra conhecimento, que de fato o Flamengo é o atual campeão da Libertadores, tem uma história muito grandiosa, não só no Brasil, mas também lá no exterior. Outra parte da entrevista que eu destaquei foi o seguinte: ele disse: estou acostumado a jogar a cada 2 ou 3 dias. O mais importante são as primeiras semanas para saber como estão os atletas. Não estou de férias aqui. Vim para trabalhar muito. Espero permanecer por muitos anos no Flamengo. Essa resposta foi sobre o calendário apertado que ele vai ter pela frente. Eu venho falando isso com uma certa constância aqui nos vídeos, que ele vai ter, caso chegue às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, ele vai ter uma sequência de 57 partidas em um período de 200 dias. Ou seja, uma maratona muito forte que com certeza vai exigir bastante do atual elenco rubro-negro. Ele também trabalhou com Rafinha, atual lateral direito do Flamengo, lá no Bayern de Munique, da Alemanha. Ou seja, conhece o Rafinha de outros carnavais e ele falou sobre esse relacionamento. Rafinha é muito generoso,
Foi muito importante na Alemanha. Faz 4 anos que não falo com ele, mas tenho muito respeito profissionalmente pelo que demonstrou. É um ganhador. Estou ansioso para trabalhar com ele novamente. Aí o treinador falando sobre Rafinha. Outra parte da entrevista, ele disse: Flamengo pode usar meus conhecimentos com o futebol europeu. Eu li uma entrevista de Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo, que falava muito bem do Flamengo. Posso ajudar o clube em conhecimento de futebol europeu. Isso quando questionado sobre as diferenças do futebol brasileiro com o futebol europeu. Outra pergunta que foi muito boa também, sobre as críticas do Flamengo ter ido atrás novamente de um treinador estrangeiro e não de um treinador brasileiro. Ele respondeu: eu sei que não é fácil ser um técnico estrangeiro e eu respeito os técnicos brasileiros, mas viemos aqui para somar e ajudar. Os treinadores brasileiros são muito respeitados. Aí ele voltou a ser questionado sobre estilo de jogo novamente e ele também mandou uma aspa muito importante nessa resposta, que eu vou explicar o porquê, mas antes eu vou falar qual foi a aspa. Quero que o Flamengo tenha um estilo próprio e eu gostaria de ficar muitos anos aqui. Isso significa que vamos ter vencido, que os dirigentes, torcedores e eu vamos estar felizes. Não estou aqui para ganhar tudo em um ano e sair. Quero ficar muitos anos. Ou seja, o que ele quis dizer? Ele não quer ganhar tudo num curto espaço de tempo e depois se despedir e ir embora, usar o Flamengo como trampolim. Ele quer ficar por mais anos. E ele falou isso inúmeras vezes. Ele falou inclusive em tempo. Quero ficar por 3, 4 anos. Ou seja, é um treinador que chega com muita vontade ao Flamengo. Outra pergunta foi sobre contratação. Se ele acha necessário fazer contratações neste momento. Ele respondeu: isto tem que ver com os meus dirigentes. Não define só o treinador. Preciso falar com o Marcos, no caso Marcos Braz, preciso falar com o Bruno, que é o Bruno Spindel, e também com o presidente Rodolfo Landim sobre isso. Tenho claro o que é preciso fazer para melhorar a equipe. O que é difícil, mas temos como fazer. Ele disse sobre reforços. Aí depois veio o complemento, ele falando sobre algumas coisas. E para finalizar da entrevista coletiva do Domenic Torrent, eu destaco uma aspa muito boa, ele falando sobre o Pep Guardiola. Pep Guardiola me disse que para não deixar a oportunidade de comandar o Flamengo passar. Disse que se tiver com confiança é um dos maiores clubes do mundo. É uma chance única. Foi algo que me motivou. É algo que passa às vezes uma vez na vida. Ou seja, o Pep Guardiola, considerado por muitos o melhor treinador do futebol na atualidade, dando dica ao Domenic Torrent para aceitar o convite do Flamengo. Ou seja, o Flamengo novamente, naquela ideia de internacionalizar sua marca, já conquistou Portugal, digamos assim, quando o técnico Jorge Jesus estava por aqui. Agora, pelo visto, será notícia com uma certa frequência lá na Espanha também. Agora eu vou passar para a entrevista coletiva tanto do Braz quanto do Spindel. Eles deram coletiva juntos após o Domenic Torrent encerrar a sua apresentação. Eu perguntei ao Marcos Braz se havia possibilidade de o Flamengo anunciar a contratação até segunda-feira, que é quando fecha a janela de transferência de jogadores vindo do exterior. Ele apenas respondeu: chance zero disso acontecer. Ou seja, nesta janela o Flamengo não vai contratar até segunda-feira nenhum jogador que esteja atuando fora do Brasil. Marcos Braz também falou sobre o Domenic Torrent. Eu acho que a vinda do Domenic ajuda como ajudava o técnico anterior, no caso Jorge Jesus, a dar uma lapidada melhor quando a gente analisava alguns jogadores. Esses últimos 10 anos ele trabalhou com diversos jogadores. E claro, nada mais do que natural que sejam analisados pela diretoria do Flamengo, caso eles aceitem ou decidem contratar algum jogador. Uma outra parte da entrevista, o Marcos Braz foi questionado sobre o Pires da Mota, que estava na mira do Braga de Portugal, mas como a gente informou com exclusividade aqui, o presidente do Braga desistiu da contratação do volante paraguaio que está no Flamengo e não foi utilizado até este momento na temporada 2020. Ou seja, as últimas opções ali da posição, e o Marcos Braz respondeu: Pires é um atleta de seleção paraguaia. Agora, mais do que nunca, ele tem a chance enorme de demonstrar para o novo técnico se ele é capaz ou não, se ele quer ou não. Quando foi perguntado se não chegar a proposta, se não conseguirem a saída do Pires da Mota, o que a diretoria irá fazer, o Marcos Braz apenas respondeu: ele é jogador do Flamengo, vai ficar no Flamengo e vai ter a oportunidade de mostrar serviço. Numa outra parte, ele disse
sobre técnicos brasileiros, o porquê do Flamengo não ter procurado um técnico brasileiro na saída do Jorge Jesus. Ele disse: o Flamengo não tem preconceito com o técnico brasileiro, mas a diretoria do Flamengo tem o direito da escolha. O presidente Rodolfo Landim tem o direito de escolher a contratação. O Flamengo respeita os técnicos brasileiros. Num outro momento ele também foi questionado sobre a multa rescisória de Jorge Jesus, que até o momento não foi paga. Ele garantiu que isso vai ser feito em algum momento, explicou todo o processo. Eu queria deixar claro aqui que o Jorge Jesus renovou o contrato com o Flamengo. Infelizmente, ou felizmente, a história vai dizer, no processo de renovação tinha um item que ele não abria mão, a multa rescisória de 1 milhão de euros. Esse é um recado para os filósofos do futebol. Vocês queriam que a gente fizesse o quê? Como eu ia chegar para torcer o Flamengo e dizer que a gente não acertou um item do contrato e por isso não havia renovado o mesmo contrato em que ele veio para cá? Muito fácil falar que a gente não teve nenhuma falta de percepção. Apenas era sim ou não. Nós optamos pelo sim e renovamos com essa cláusula. Está aí o Marcos Braz explicando o porquê da multa rescisória do Jorge Jesus. Ele garantiu que o Benfica irá pagar isso. Eles esperam que pelo menos nessa semana que o Benfica deposite essa multa aí de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. Num outro momento, o Marcos Braz também foi questionado sobre a multa, novamente sobre a multa rescisória, porque a multa é menor, e perguntaram também se a multa rescisória do Domenic Torrent era maior. Ele não quis dar detalhes como o valor exato, mas explicou: o Flamengo tem uma multa rescisória maior, mas nada relacionado ao contrato de Jorge Jesus. O Flamengo sempre tenta colocar a maior multa possível. Neste momento, Bruno Spindel, que estava ao lado dele, respondeu: o contrato é uma negociação entre duas partes, ou seja, não quer dizer que foi feito de uma forma com um treinador, com um jogador, será feito também com uma outra parte. Então é isso que o Bruno Spindel quis dizer. Eu também perguntei ao Bruno Spindel sobre o Domenic Torrent, se ele de fato era a prioridade na lista de candidatos do Flamengo para assumir a vaga deixada pelo Jorge Jesus. Ele explicou que na conversa que eles tiveram com o Domenic Torrent num sábado lá em Madrid, o Domenic deixou e mostrou ter requisitos para assumir o Flamengo. Então eles perceberam, tiveram a percepção que o Domenic Torrent estava pronto para assumir o comando do Flamengo e aí decidiram iniciar as negociações, intensificar o interesse e logo em seguida fazer a contratação do treinador. É isso, pessoal. Agora foi um dia mais longo, peço desculpa, mas foi um resumo dessas 3 entrevistas que teve no início desta tarde lá no Ninho do Urubu. Queria deixar um recado: daqui a pouco, às 19 horas, eu vou fazer uma live com o Theo Benjamin, analista tático, um cara que sabe tudo, manja tudo de análise tática. Ele vai falar sobre Jorge Jesus, as semelhanças com o Domenic Torrent, enfim. Vocês não podem perder essa live, começa às 19 horas aqui no canal Vene Casagrande. Inscreva-se no botãozinho aqui embaixo, aperte o sininho, ative as notificações e também curta esse vídeo para ajudar o canal Vene Casagrande a crescer ainda mais. Valeu, pessoal, um abraço, até logo.